que Deus me levou até o batismo de Jesus. Você acredita, irmão? Eu vivi o batismo de Jesus. Eu estava lá. Eu vi coisas que os filmes relatam como foi o batismo de Jesus, mas eu vi coisas lá que eu sabia que não era de tirada de filme. Eu sabia que eu estava lá naquele lugar onde Jesus foi batizado. Que eu sentia as pedras, onde eu estava pisando nas pedras, as pedrinhas à beira do rio, a areia, quando eu pisei sobre a água, dentro da água. E aí João Batista estava pregando, só que eu não conseguia ver o rosto dele. E João Batista ele tinha um cabelo grande, meio encaracolado, um cabelo liso, porém encaracolado, com aquelas roupas de pele de animal. E aí ele pregando e ele falando, velho, e eu vendo tudo aquilo ali, eu tava assim, em pé, frente a frente com ele. E ele falando assim, é, eu batizo com água, mas terá aquele que vai vir após mim que batiza com fogo, fogo do Espírito, não sei o que. E falando aquilo, eu falei, rapaz, eu já ouvi tudo isso aí na Bíblia, velho. Eu já ouvi tudo isso aí em filme, mas ninguém falou dessa forma aí que ele tá falando, não. E aí eu, naquela, rapaz, onde é que eu tô? E aí de repente, velho, veio aquele homem lá com as vestes brancas. E aí ele veio em meio à multidão assim, vindo do lado de lá, próximo ao rio, e nisso eu tava. Ninguém me via, eu via todo mundo e ninguém me via. E aí quando ele vinha lá, e João Batista olhou para ele assim, no meu sonho, olhou para ele e falou assim: eis aí de quem eu falo, esse daí é o Filho de Deus, o Cordeiro de aquele que veio tirar o pecado do mundo. Aí Jesus chegou até ele e aconteceu tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Jesus falou a João, pediu a João Batista para ser batizado, e eu vendo tudo, frente a frente. E João Batista falando assim: Senhor, não sou digno nem de desamarrar suas sandálias, quem irá te batizar? Velho, e eu tava frente a frente, tanto que quando eu lembro de uma. Eu até esqueci dessa parte, uma parte que me chamou a atenção, que quando Jesus vinha descendo, eu também não vi o rosto dele. E Jesus estava com as vestes brancas, pá, com uma cordinha amarrada aqui assim. E aí quando João Batista falou, né, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pá, começou a falar de Jesus, tinha dois caras que estavam assim, do lado, e aí com uma bandana assim na cabeça, assim, né? E aí ele falou bem assim, teve um deles que falou bem assim, oxe, esse daí que vem todo maltrapilho, esse aí que é o filho, é o Messias, o Filho de Deus, eu lembro como se fosse hoje. E eu não me lembro de ter isso na Bíblia, entendeu? Eu não sei, eu sou meio leigo com relação a alguns versículos, mas eu não entendo de ter isso na Bíblia. Mas isso aconteceu no meu sonho. Quando João Batista falou, aí um desses homens falou assim: oxe, esse daí que vem todo maltrapilho aí, esse daí que é o Messias, que é o Filho de Deus. Só que ninguém ouviu, só eu que ouvi. E aí, na mesma hora que João Batista estava conversando com Cristo, com Jesus, ninguém estava me vendo. E eu não conseguia ver o rosto de Jesus. Eu só via as roupas, o corpo e o rosto só brilhava. E aí, como no outro, quando eu vi a presença de Deus na sala do trono. E aí, quando eu olhando para ele, ele me viu. Entendeu? Foi isso que me chamou muita atenção, porque ele me viu. Tanto que quando João Batista batizou ele, e aí o céu se abriu da mesma forma, irmão. Eu tava lá, eu vi tudo. E aí eu contei para poucas pessoas esse testemunho. Porque assim, então, a vida que a gente tem a caminhada cristã hoje, tem muita gente ainda que desacredita, entendeu? Tem muita gente É que verdade. não acredita, pô, era um cara que vivia bebendo, não vivia. Não. E desacredita às vezes que você é um homem de Deus, que você é um homem usado por Deus. Então a gente não tem que dar testemunho no falar, a gente tem que dar testemunho no agir, nas ações. Então não adianta eu falar, eu sonhei isso, eu vivi isso, Deus falou comigo dentro do meu quarto. Para quem não acredita no que eu vou estar falando, é melhor eu fazer o quê? Em ações. É melhor eu abraçar, é melhor eu cuidar, é melhor dizer, mesmo aquele que te critica, que te fala assim, que nada, rapaz, você é doido, não vale nada. E você abraçar e dizer até aquele que ele acha que é seu inimigo, mas a gente cristão, a gente não deve ter inimigos. Então, é aquele que não gosta de você e você dizer, não, irmão, você não gosta de mim, mas eu amo você. Eu estou aqui. Então é com ações. Então a gente tem que dar testemunho, claro. Mas tem certas pessoas que você não precisa saber aquilo que você vive no seu secreto com Com Deus. certeza. Entendeu? Então, e aí, nesse momento, Jesus olhou para mim, depois que os céus abriu e Deus falou: eis aí o meu filho amado, em quem me compraz, em que sinto prazer. O Espírito desceu em forma de pomba, pousou sobre Jesus. E quando Jesus se levantou, ainda em meio à água, a água estava aqui na minha cintura. E estava eu, ele e João Batista frente a frente, só que João Batista não me via e eu vi que Jesus me viu. Aí ele olhou para mim, ele não falou nada, ele veio e me abraçou. Velho,
Foi mal. Não, fique tranquilo. Eu abracei ele, cara. Ele me abraçou. E aí eu com minhas mãos, eu não conseguia ver o rosto dele. Mas eu com minhas mãos, eu toquei aqui no cabelo dele, entendeu? Abraçado com ele assim, ele abraçado comigo. E aí eu deitei no colo dele assim, e com as minhas mãos, eu coloquei as mãos no pescoço dele aqui e comecei a acariciar a cabeça dele. Eu senti o cabelo dele nas minhas mãos, velho. E aí eu comecei a chorar, e aí eu acordei. E aí eu entendi que Deus tinha me levado ao batismo de Jesus, velho.